A noite cai sobre Jerusalém no ano de 1119. O vento atravessa as ruelas estreitas da cidade antiga, carregando consigo o cheiro de incenso, de pedra aquecida pelo sol do dia, de histórias que ainda não foram contadas. Nas sombras alongadas dos muros, onde a luz das tochas mal consegue alcançar, algo está prestes a nascer. Não um império, não uma conquista territorial, mas uma ideia. E ideias, como sabemos, podem ser mais duradouras que fortalezas de pedra. Há homens reunidos nesta noite, 9 cavaleiros. Seus rostos marcados pelo sol da Terra Santa, suas mãos calejadas pela espada e pela oração. Eles não sabem ainda que seus nomes atravessarão séculos, que suas escolhas ecoarão por toda a Europa medieval e além. Sabem apenas que algo precisa ser feito, que o caminho entre o porto de Jafa e a cidade santa está repleto de perigos, que peregrinos desarmados, exaustos pela longa jornada através do Mediterrâneo, caem sob as lâminas de salteadores nas estradas poeirentas da Judéia, e que essa violência, de alguma forma, profana a própria essência da peregrinação. Mas para compreender por que esses 9 homens se reúnem nesta noite, para entender a força que os move, precisamos recuar um pouco. Precisamos olhar para o mundo que os criou, para a Europa do século XII, onde a fé não era uma escolha entre muitas, mas o próprio tecido da realidade, onde cada gesto cotidiano estava entrelaçado com o sagrado, onde a salvação da alma não era uma preocupação distante, mas a questão central de cada vida humana. 20 anos antes, em 1095, um grito havia atravessado a Europa. O Papa Urbano II, em Clermont, convocara os cavaleiros cristãos para uma missão sem precedentes: libertar Jerusalém, recuperar o Santo Sepulcro, transformar a espada, instrumento de violência e pecado, em ferramenta de redenção. E milhares responderam, não apenas cavaleiros, mas camponeses, mercadores, mulheres, crianças. Uma onda humana que atravessou montanhas e desertos, movida por fé, por esperança de perdão, por promessas de terras e glória. Quando finalmente tomaram Jerusalém, o sangue correu pelas ruas como rios. As crônicas falam de cavalos que caminhavam com sangue até os joelhos, de massacres que duraram dias, de uma violência tão extrema que até alguns dos próprios cruzados sentiram horror. Mas quando a matança terminou, quando o silêncio finalmente desceu sobre a cidade conquistada, um novo mundo havia nascido. Um mundo onde reinos cristãos se erguiam em terra muçulmana, onde a Europa feudal tentava transplantar suas estruturas para o solo árido do Levante, onde tudo era novo, instável, perigoso. E os peregrinos começaram a chegar, aos milhares. Atravessavam o Mediterrâneo em navios superlotados, aportavam em Jafa e então iniciavam a jornada final até Jerusalém. Uma jornada de poucos dias, mas repleta de perigos. As estradas serpenteavam por vales estreitos, por desfiladeiros onde emboscadas eram fáceis. Os reinos cruzados controlavam as cidades, mas o interior permanecia território contestado. Beduínos, grupos armados muçulmanos, bandidos sem filiação religiosa. Todos viam nos peregrinos presas fáceis, homens e mulheres desarmados, carregando o pouco que possuíam, exaustos pela viagem, vulneráveis. Os ataques eram frequentes. Crônicas da época falam de centenas mortos em emboscadas, de peregrinos que sobreviviam à longa jornada marítima apenas para perecer a poucos quilômetros de seu destino sagrado. E essa violência criava um paradoxo cruel. A primeira cruzada havia sido travada supostamente para tornar a peregrinação possível. Mas agora que Jerusalém estava em mãos cristãs, peregrinar até ela era mais perigoso do que nunca. É neste contexto que nossos 9 cavaleiros se encontram. Homens que participaram das cruzadas ou que chegaram logo após, que viram a violência, que conhecem a instabilidade dos reinos recém-estabelecidos. Entre eles está Hugues de Pence, um nobre da região de Champagne. Sua origem não é grandiosa, não é filho de reis ou grandes senhores, mas possui algo mais valioso neste mundo novo: experiência militar, conhecimento do terreno e uma visão. A visão é simples, radical e sem precedentes: criar uma ordem de cavaleiros,
Não cavaleiros comuns que servem a um senhor feudal, não monges comuns, que rezam em mosteiros distantes, mas uma fusão de ambos, cavaleiros monges, homens que fazem votos de pobreza, castidade e obediência, que rezam as horas canônicas como qualquer monge beneditino, mas que também empunham espadas, que patrulham estradas, que combatem quando necessário. Uma ordem militar religiosa, algo que o mundo cristão nunca havia visto antes. A ideia desafia séculos de doutrina. A Igreja sempre teve uma relação ambígua com a violência. Reconhecia a necessidade de cavaleiros para proteger a cristandade, mas considerava o derramamento de sangue um pecado que manchava a alma. Mesmo em guerra justa, matar exigia penitência. Como então conciliar o estado monástico, dedicado à pureza espiritual, com o ofício das armas, manchado por sangue e morte? É uma contradição que parece insuperável. Mas as cruzadas mudaram algo fundamental. Criaram a ideia de guerra santa, de violência santificada. Se era possível lutar pela cruz, se era possível ganhar indulgências matando infiéis, então talvez fosse possível ir além. Talvez fosse possível fazer da espada um instrumento de oração, do combate uma forma de devoção, da morte em batalha um martírio que garantisse o paraíso. Hugues de Payns e seus companheiros propõem exatamente isso, mas não são teólogos, não têm autoridade para redefinir doutrina, precisam de apoio, de legitimação, de alguém que possa transformar sua visão em realidade institucional. E esse alguém existe. Seu nome é Balduíno II, rei de Jerusalém. Balduíno é um homem prático. Herdou um reino frágil, constantemente ameaçado. Precisa de soldados leais, de homens que não sejam motivados por ganhos territoriais ou riquezas pessoais. A proposta de Hugues é perfeita. Cavaleiros que fazem voto de pobreza não lutarão por espólios. Cavaleiros que fazem voto de obediência seguirão ordens sem questionar. E cavaleiros que protegem peregrinos ganharão o apoio da Igreja e da população cristã na Europa. Em 1119, ou talvez 1120, as fontes variam ligeiramente. Balduíno concede aos 9 cavaleiros algo de imenso valor simbólico. Um espaço no Monte do Templo. Não qualquer espaço, mas as ruínas do que se acreditava ser o Templo de Salomão. O lugar mais sagrado do judaísmo antigo. O local onde, segundo a tradição, a Arca da Aliança havia repousado. Onde Deus havia habitado entre os homens. Estabelecer-se ali não é apenas prático. É uma declaração, um vínculo direto com a história sagrada. E dá à nova ordem seu nome. Cavaleiros do Templo, Templários, pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Um nome que carrega peso, que evoca antigas glórias, que sugere uma missão que transcende a proteção de estradas. Mas, nestes primeiros anos, a realidade é bem mais modesta que o nome sugere. 9 homens, algumas doações locais, reconhecimento do rei de Jerusalém, mas nenhuma estrutura formal, nenhuma regra escrita, nenhum reconhecimento oficial da Igreja. Eles patrulham estradas, escoltam peregrinos, vivem de forma austera e lentamente, muito lentamente, começam a atrair atenção. Os anos passam com a lentidão característica de quem constrói algo duradouro. Entre 1120 e 1128, a pequena ordem permanece pequena. Não há registros de recrutamento massivo, de grandes feitos militares, de batalhas que mudem o curso da história. Há apenas o trabalho silencioso, a patrulha constante, o compromisso diário com uma missão que poucos compreendem completamente. 9 homens vestidos de branco, com uma cruz vermelha costurada sobre o peito, cavalgando sob o sol implacável da Palestina. Mas Hugues de Payns compreende algo essencial. Compreende que para crescer, para se tornar algo mais que uma guarda local, a ordem precisa de legitimação. Precisa que a Igreja não apenas tolere sua existência, mas a abrace. Que transforme esses 9 cavaleiros em uma instituição reconhecida por toda a cristandade. E para isso, precisa ir além de Jerusalém. Precisa retornar à Europa. Precisa alcançar o coração do poder eclesiástico. Em 1128, quase uma década após a fundação da ordem, Hugues de Payns viaja para o Ocidente. Não vai sozinho. Leva consigo alguns de seus companheiros. E leva, acima de tudo,
Uma carta do rei Balduíno. Uma carta dirigida a Bernardo de Claraval, o homem mais influente da cristandade ocidental. Não o Papa, curiosamente, mas um abade cisterciense cuja palavra tem peso igual ou superior à de qualquer prelado. Bernardo de Claraval é um fenômeno. Jovem ainda, pouco mais de 40 anos, mas já reverenciado como santo em vida. Reformador monástico, pregador carismático, conselheiro de reis e papas. Sua ordem cisterciense representa um retorno à austeridade beneditina original. Trabalho manual, pobreza absoluta, isolamento do mundo e uma espiritualidade intensa, mística, que atrai milhares de jovens nobres desencantados com a vida secular. Quando Hugues de Pins se apresenta diante de Bernardo, não é um encontro entre iguais. É um cavaleiro humilde diante de um gigante espiritual. Mas Hugues possui algo que captura a imaginação de Bernardo. Possui uma síntese, uma forma de unir o contemplativo e o ativo, o mosteiro e o campo de batalha, a cruz e a espada. É exatamente o tipo de paradoxo que fascina a mente medieval. O tipo de impossibilidade que, se realizada, seria visto como obra divina. Bernardo escuta, questiona, examina os motivos, a doutrina ainda incipiente, a prática cotidiana da ordem, e vê nela algo que transcende a proteção de peregrinos. Vê a possibilidade de criar um novo tipo de cristão, um guerreiro santo, um monge que não foge do mundo em pecado, mas que entra nele como instrumento de purificação. É uma inversão radical da tradição monástica, mas Bernardo, reformador que é, não teme radicalismos. E há um contexto mais amplo. A cristandade precisa de defensores. Os reinos cruzados são frágeis. A reconquista na Península Ibérica avança lentamente contra os mouros. A fronteira oriental da Europa está constantemente ameaçada. Cavaleiros comuns lutam por riqueza, por terras, por glória pessoal. Suas lealdades mudam conforme os ventos políticos. Mas cavaleiros vinculados por votos monásticos, cavaleiros cuja única recompensa é a salvação eterna. Esses seriam inabaláveis, incorruptíveis. A infantaria de Cristo, como Bernardo mais tarde os chamará. Bernardo decide apoiar a ordem. Mais que isso, decide se tornar seu arquiteto espiritual. Em 1128, um concílio é convocado em Troyes, na região de Champagne. Não é um concílio ecumênico, não reúne toda a igreja, mas tem peso suficiente. Participam bispos, abades, legados papais. E Hugues de Pins está lá, apresentando sua ordem, explicando sua missão, solicitando reconhecimento formal. O concílio delibera, debate e finalmente concede o que a ordem precisa. Reconhecimento oficial. Mas mais importante que o reconhecimento é o que vem junto. A tarefa de criar uma regra. Toda ordem monástica precisa de uma regra, um conjunto de princípios que governe cada aspecto da vida comunitária. E Bernardo de Claraval aceita escrever essa regra. Aceita dar forma teológica e prática ao que até então era apenas uma visão. A regra latina, como será conhecida, é uma obra notável, baseada na regra de São Bento, a espinha dorsal do monasticismo ocidental, mas adaptada para uma vida que beneditinos nunca imaginaram. Detalha como os cavaleiros devem rezar, quantas vezes ao dia, quais salmos, como devem comer, dormir, vestir-se. Estabelece a hierarquia, o grão-mestre no topo, cavaleiros abaixo dele, sargentos, homens de armas de origem não nobre, capelães para cuidar das necessidades espirituais, mas também detalha a guerra, como os cavaleiros devem se preparar para o combate, como devem tratar prisioneiros, como dividir ou, mais precisamente, não dividir espólios, já que tudo pertence à ordem, não ao indivíduo. Estabelece que nenhum cavaleiro pode se render exceto se a bandeira da ordem cair, que nenhum pode fugir se enfrentar odds de até 3 contra 1, que a morte em combate pela fé é martírio garantido. E há algo mais sutil, mais profundo na regra. Há uma tentativa de purificar a cavalaria, de remover dela tudo o que é vão, superficial, pecaminoso. Cavaleiros seculares usam roupas coloridas, exibem riqueza,
participam de torneios onde a vaidade e a luxúria estão sempre presentes. Cavaleiros templários vestem branco ou marrom conforme o posto. Não podem ter ornamentos desnecessários. Não podem caçar por prazer, apenas por necessidade. Não podem possuir bens pessoais. Até seus cavalos pertencem à ordem. É uma vida de renúncia total. Mais dura em muitos aspectos que a vida monástica tradicional. Porque ao sacrifício espiritual se adiciona o perigo constante, a possibilidade sempre presente de morte violenta. E, no entanto, precisamente por isso, atrai jovens nobres que querem mais que a vida secular oferece, que sentem o peso do pecado, especialmente o pecado da violência cavaleiresca, e buscam redenção sem abandonar a espada. Após o concílio de Troyes, tudo muda rapidamente. Com o selo de aprovação da Igreja, com Bernardo de Claraval como defensor, a ordem explode em crescimento. Doações começam a chegar de toda a Europa. Terras na França, na Inglaterra, na Península Ibérica. Nobres que partem para a cruzada deixam propriedades para os templários. Famílias que perderam filhos na Terra Santa fazem doações em sua memória. Em poucas décadas, a ordem passa de 9 cavaleiros pobres a uma das instituições mais ricas da cristandade. Mas a riqueza é paradoxal. Individualmente, cada templário permanece pobre. Não pode possuir nada. Não pode tocar dinheiro sem permissão. Vive de forma austera, come refeições simples, dorme em dormitórios comuns. A riqueza pertence à ordem como entidade. E essa riqueza é canalizada para um único propósito: sustentar a Guerra Santa, manter fortalezas na Terra Santa, equipar cavaleiros, financiar a defesa dos reinos cruzados. As fortalezas começam a se erguer, não apenas em Jerusalém, mas ao longo de toda a fronteira precária entre a cristandade e o Islã no Levante. Castelos brancos, maciços, projetados não para a beleza, mas para a resistência. Muros espessos que podem suportar semanas de cerco. Torres de vigia que dominam vales estratégicos. Cisternas profundas cavadas na rocha para garantir água mesmo quando cortados do mundo exterior. Cada fortaleza é uma afirmação de permanência. Uma declaração de que os templários chegaram para ficar. Entre essas fortalezas, algumas se tornam lendárias. Castelo Peregrino erguido sobre um promontório rochoso que avança pelo Mediterrâneo, tão forte que nunca será tomado por assalto. Apenas abandonado séculos depois, quando a própria Terra Santa cristã deixar de existir. Safed, dominando as colinas da Galileia, controlando rotas comerciais vitais. Tortosa, Chastel-Blanc, dezenas de outras, cada uma comandada por um comendador templário, cada uma guarnecida por cavaleiros e sargentos que alternam entre a oração e a vigilância. A vida nessas fortalezas segue um ritmo que poucos conseguem manter por muito tempo. As horas canônicas pontuam o dia. Matinas antes do amanhecer, ainda na escuridão completa, quando o frio do deserto penetra até os ossos. Laudes ao nascer do sol. Prima, terça, sexta, noa, vésperas, completas. 8 vezes por dia, os cavaleiros se reúnem na capela, recitam salmos, ouvem leituras das Escrituras. Entre essas horas de oração, treinam, mantêm as armas afiadas, cuidam dos cavalos, porque um cavaleiro sem montaria é apenas um homem vulnerável. Patrulham, esperam e ocasionalmente lutam. As batalhas não são constantes, mas quando vêm são brutais. Exércitos muçulmanos comandados por líderes brilhantes como Nur ad-Din e mais tarde Saladino testam constantemente as defesas cristãs. Emboscadas nas estradas, cercos que duram meses, batalhas campais onde o resultado pode decidir o destino de reinos inteiros. E os templários estão sempre na vanguarda, não por suicídio glorioso, mas por doutrina. A regra estabelece que devem ser os primeiros a atacar e os últimos a recuar, que sua simples presença deve inspirar coragem nos aliados e medo nos inimigos. E funciona durante décadas. A cruz vermelha sobre fundo branco torna-se sinônimo de ferocidade disciplinada. Cronistas muçulmanos escrevem com respeito relutante sobre esses guerreiros monges que não temem a morte porque acreditam que morrer em batalha os leva diretamente ao paraíso.
que não podem ser subornados porque não possuem nada, que não podem ser ameaçados porque já renunciaram a tudo que o mundo oferece. São, em certo sentido, os soldados perfeitos, motivados não por recompensa material, mas por certeza teológica. Mas a ordem cresce além do campo de batalha. Cresce de formas que seus fundadores talvez não tenham previsto completamente. As doações que chegam da Europa não são apenas terras. São também dinheiro, joias, relíquias, direitos de mercado, isenções fiscais concedidas por reis agradecidos. E administrar essa riqueza requer habilidades diferentes daquelas necessárias para defender fortalezas. Requer banqueiros, administradores, juristas. Requer uma estrutura que conecte as terras europeias com as necessidades da Terra Santa. A ordem desenvolve essa estrutura com eficiência notável. Estabelece uma rede de casas pela Europa, comandarias onde cavaleiros mais velhos, feridos demais para continuar lutando, supervisionam propriedades agrícolas, recolhem rendas, recrutam novos membros e, mais importante, criam algo revolucionário, um sistema de transferência de fundos que transcende fronteiras. Um peregrino em Paris pode depositar dinheiro em uma casa templária, receber uma carta codificada e sacar o equivalente em Jerusalém, sem carregar moedas pesadas através do Mediterrâneo infestado de piratas, sem risco de roubo. É um sistema que se apoia em algo raro na Idade Média: confiança. Os templários não são apenas guerreiros temidos, são administradores confiáveis. Sua reputação de incorruptibilidade, construída sobre votos monásticos e disciplina férrea, transforma-os em banqueiros ideais. Reis começam a depositar tesouros nas casas templárias. Nobres usam os templários como intermediários em transações complexas. A ordem torna-se, sem planejar inicialmente, um dos pilares do sistema financeiro europeu. E há ironia nisso. Uma ordem fundada em ideais de pobreza torna-se uma das instituições mais ricas da cristandade. Cavaleiros que fazem votos de não possuir nada administram fortunas. Monges guerreiros passam mais tempo negociando empréstimos que lutando sarracenos. A tensão entre o ideal e a realidade é evidente para observadores contemporâneos. Críticos começam a aparecer. Murmúrios sobre templários que vivem confortavelmente em Paris enquanto seus irmãos morrem em fortalezas distantes. Acusações de arrogância, de acumulação excessiva, de desvio da missão original. Mas a ordem possui defensores poderosos. Bernardo de Claraval, até sua morte em 1153, permanece seu campeão. Escreve tratados defendendo a Guerra Santa, justificando teologicamente a violência templária. Argumenta que matar um infiel não é homicídio, mas malicídio, a eliminação do mal. É uma lógica que hoje nos parece brutal, mas que na época fornece a cobertura moral necessária, que permite a cavaleiros piedosos empunhar espadas sem medo de condenação eterna. Que os papas apoiam a ordem com privilégios extraordinários. Bulas papais concedem aos templários isenção de dízimos. Permitem que construam suas próprias igrejas, mesmo em territórios sob interdito. Estabelecem que respondem apenas ao Papa, não a bispos locais ou reis. Essa independência é crucial. Torna a ordem uma entidade transnacional em um mundo fragmentado por lealdades feudais. Um cavaleiro templário pode atravessar a Europa, ignorar autoridades locais, requisitar apoio em nome da cruz. É um poder imenso, justificado pela missão sagrada, mas que inevitavelmente gera ressentimentos. Na Terra Santa, enquanto isso, a situação se deteriora lentamente. Os reinos cruzados nunca foram estáveis. Sempre dependeram de um fluxo constante de reforços da Europa, de divisões entre os estados muçulmanos vizinhos, de sorte. E ao longo do século XII, a sorte começa a mudar. Líderes muçulmanos como Nur ad-Din e seu sucessor Saladino começam a unificar territórios. Egito e Síria, antes rivais, unem-se sob uma única bandeira. E essa unificação direciona-se para um objetivo claro: reconquistar Jerusalém. Em 1187, o inevitável acontece: a Batalha de Hattin, um dos desastres militares mais completos da história das cruzadas. O exército cruzado, incluindo contingentes templários e hospitalários,
avança imprudentemente através de território árido durante o verão escaldante. Saladino escolhe o terreno, cerca-os longe de fontes de água, ataca repetidamente, desgastando, esperando. Quando a sede e a exaustão fazem seu trabalho, lança o ataque final. A carnificina é total. Milhares mortos. O rei de Jerusalém capturado. E os templários não recebem clemência. Saladino, geralmente conhecido por sua cavalaria com prisioneiros, faz uma exceção. Ordena a execução de todos os cavaleiros templários e hospitalários capturados. Não por crueldade, mas por cálculo estratégico. Esses guerreiros monges nunca aceitarão resgate. Nunca mudarão de lado. Libertá-los significa enfrentá-los novamente. Executá-los é eliminar os elementos mais perigosos do inimigo. Poucos meses após Hattin, Jerusalém cai. Não através de massacre, como quando os cruzados a tomaram quase um século antes, mas através de rendição negociada. Saladino permite que os habitantes cristãos partam mediante pagamento. A cidade que havia sido o objetivo de tudo, a razão pela qual a ordem do templo foi criada, retorna ao controle muçulmano. A queda de Jerusalém reverbera pela Europa como um trovão distante, que finalmente atinge os ouvidos de quem há muito tempo parou de escutar. A notícia viaja lentamente, carregada por mensageiros exaustos, por navios que cruzam o Mediterrâneo, trazendo não conquistadores vitoriosos, mas refugiados derrotados. Quando finalmente alcança as cortes de França, Inglaterra, Alemanha, o choque é profundo. Não apenas uma cidade foi perdida, mas o próprio centro simbólico da cristandade. O lugar onde Cristo caminhou, onde morreu, onde ressuscitou. Agora, novamente, sob o domínio de quem os cristãos consideram infiéis. O Papa Gregório VIII declara uma nova cruzada, a terceira das grandes expedições, e desta vez não são apenas cavaleiros menores e nobres regionais que respondem. 3 dos mais poderosos monarcas da Europa tomam a cruz. Frederico Barba Ruiva, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Filipe Augusto da França. Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. É uma mobilização sem precedentes. Exércitos imensos começam a se formar. Navios são construídos. Provisões acumuladas. A Europa se prepara para derramar sua força militar sobre a Terra Santa em uma escala nunca vista. Os templários, apesar da devastação em Hattin, apesar da perda de Jerusalém, sobrevivem. Suas fortalezas costeiras permanecem. Acre, especialmente, torna-se o novo centro das operações. A ordem reorganiza-se com a eficiência que caracteriza instituições verdadeiramente resilientes. Novos cavaleiros são recrutados. Fundos fluem das comandarias europeias. Armas são forjadas. E quando os exércitos da Terceira Cruzada finalmente chegam, os templários estão prontos para continuar sua missão. A Terceira Cruzada é uma história de quase sucessos e fracassos honrosos. Frederico Barba Ruiva morre afogado em um rio na Anatólia antes mesmo de alcançar a Terra Santa. E seu exército desintegra-se. Filipe Augusto e Ricardo Coração de Leão trabalham juntos apenas enquanto a conveniência política permite, e suas rivalidades pessoais envenenam a cooperação. Acre é reconquistada após um cerco brutal que dura quase 2 anos. Outras cidades costeiras retornam ao controle cristão. Mas Jerusalém permanece inacessível. Ricardo negocia com Saladino. Encontros entre os 2 líderes mediados por emissários revelam respeito mútuo, mas nenhum pode ceder no ponto essencial: Jerusalém. Para Saladino, entregá-la seria traição política e religiosa. Para Ricardo, retornar à Europa sem reconquistá-la seria fracasso inaceitável. Ao final, um tratado é assinado. Uma trégua. Peregrinos cristãos podem visitar Jerusalém desarmados. As cidades costeiras permanecem cristãs. Mas a Cidade Santa não retorna ao controle cruzado. É uma derrota disfarçada de compromisso e transforma permanentemente a natureza dos Estados Cruzados. Jerusalém havia sido o ideal, a justificativa teológica para tudo. Sem ela, os reinos cruzados tornam-se apenas mais alguns reinos, lutando por território, por comércio, por sobrevivência.
A aura do sagrado diminui, a missão torna-se menos clara, e os templários, fundados especificamente para proteger peregrinos indo para Jerusalém, precisam redefinir seu propósito. Mas a ordem é adaptável. Suas fortalezas continuam defendendo fronteiras, seus cavaleiros continuam lutando em intermináveis escaramuças e batalhas, e suas operações financeiras na Europa expandem-se ainda mais. O século XIII vê os templários no auge de seu poder temporal. A Casa Templária em Paris torna-se efetivamente o tesouro real da França. Reis ingleses tomam empréstimos substanciais da ordem. Nobres de toda a Europa confiam aos templários não apenas dinheiro, mas documentos, testamentos, segredos. E há histórias que começam a circular sobre o que os templários realmente fazem, sobre cerimônias secretas de iniciação, sobre conhecimentos ocultos adquiridos no Oriente, sobre tesouros escondidos nas profundezas de suas fortalezas. Algumas dessas histórias têm base em fatos simples. As cerimônias de iniciação são secretas porque a ordem valoriza disciplina e mistério. Conhecimento do Oriente existe porque templários passam décadas vivendo entre muçulmanos e cristãos orientais, absorvendo idiomas, costumes, saberes. Tesouros são guardados porque a ordem funciona como banco. Mas na imaginação popular, esses fatos mundanos transformam-se em algo mais. Em alquimia, em gnose, em pactos ocultos. A linha entre o templário histórico e o templário mítico começa a se borrar. E esse borramento, essa aura de segredo e poder, eventualmente contribuirá para a destruição da ordem. Porque instituições poderosas que operam em segredo inevitavelmente atraem inveja, medo e acusações. Durante décadas, porém, nada disso importa. A ordem continua sua dupla existência. Guerreiros no Levante, banqueiros na Europa. E essa existência dupla funciona porque serve a múltiplos interesses. Papas querem defensores da fé, reis querem instituições financeiras confiáveis. Nobres querem uma forma de expiar pecados sem abandonar completamente a vida militar. Peregrinos querem proteção. E os próprios templários querem salvação através de uma vida que combina renúncia e ação. Mas na Terra Santa, a situação continua deteriorando. Pequenos ganhos são seguidos por perdas maiores. Tratados são assinados e quebrados. Novas cruzadas são pregadas, algumas nem chegam a partir, outras terminam em desastres. A Quarta Cruzada, convocada para reconquistar Jerusalém, acaba saqueando Constantinopla, a maior cidade cristã do mundo, em um dos episódios mais vergonhosos da história medieval. A Quinta Cruzada tenta conquistar o Egito como base para retomar Jerusalém, mas falha miseravelmente. A Sexta, liderada pelo imperador Frederico II, consegue, através de negociação, o que gerações de guerreiros não conquistaram pela espada. Jerusalém retorna brevemente ao controle cristão, mas apenas por 10 anos através de um tratado que a maioria considera vergonhoso. E através de tudo isso, os templários permanecem. Menos numerosos que nos primeiros dias, talvez mais cínicos sobre a possibilidade de vitória permanente, mas ainda comprometidos, ainda defendendo fortalezas, ainda acreditando ou querendo acreditar que sua missão tem significado divino, que cada dia de resistência, cada peregrino protegido, cada batalha lutada contribui para algum plano maior que transcende vitórias e derrotas temporais. Mas histórias, mesmo histórias de fé e dedicação, têm seus términos. E para os templários na Terra Santa, o término aproxima-se. Em 1260, um novo poder emerge no mundo muçulmano. Os mamelucos, escravos guerreiros que derrubam seus mestres e estabelecem seu próprio sultanato no Egito. Diferente dos governantes anteriores, os mamelucos não têm interesse em coexistência. Querem eliminar completamente a presença cruzada e possuem os recursos militares para fazê-lo. As fortalezas começam a cair uma após outra, não através de assaltos precipitados, mas através de cercos meticulosamente planejados. Os mamelucos aprenderam as lições de décadas de guerra. Trazem enormes catapultas que arremessam pedras do tamanho de homens contra muralhas que pareciam impenetráveis. Minam fundações, cortam rotas de abastecimento.
Esperam com paciência que a fome e a sede façam o trabalho que a violência pura não consegue. E uma por uma, fortalezas que resistiram por gerações rendem-se ou são tomadas. Safed cai em 1266. A guarnição templária, após meses de cerco, aceita termos de rendição que prometem passagem segura. Mas quando as portas se abrem, os mamelucos quebram sua palavra. Todos os defensores são executados. É uma mensagem clara. Não haverá clemência, não haverá negociação, apenas eliminação completa. Castelo Peregrino, a fortaleza que nunca foi tomada por assalto, é abandonada em 1291, quando se torna óbvio que defender uma posição isolada não faz mais sentido estratégico. Os templários evacuam, levando consigo o que podem carregar, destruindo o que deve ser negado ao inimigo. Quando os mamelucos finalmente entram, encontram apenas pedra vazia e vento sussurrando através de salões desertos. Acre, a última grande cidade cristã, cai no mesmo ano. O cerco é apocalíptico. Dezenas de milhares de defensores, incluindo templários, hospitalários, cavaleiros teutônicos, milícias urbanas, mercenários de toda a Europa. Contra eles, um exército mameluco ainda maior, disciplinado, implacável. As muralhas entre as mais fortes do mundo medieval resistem por semanas, mas pedra por pedra, torre por torre, começam a desmoronar sob o bombardeio incessante. Quando as muralhas externas são rompidas, a batalha move-se para as ruas. Combate casa por casa, cada cruzamento disputado, cada beco transformado em cemitério. Os templários lutam na vanguarda, como sempre. Seu último grão-mestre na Terra Santa, Guillaume de Beaujeu, morre em combate atingido por uma flecha que penetra através de uma abertura em sua armadura. Morre sabendo que a causa está perdida, que séculos de presença cristã estão terminando, que a missão para a qual dedicou sua vida falhou. Os sobreviventes evacuam para Chipre. Navios superlotados deixam o porto, enquanto a cidade queima atrás deles. Famílias inteiras, cavaleiros feridos, tesouros da igreja, relíquias sagradas, tudo amontoado em convéses que mal suportam o peso. Alguns navios afundam sobrecarregados. Outros são capturados. Mas muitos alcançam Chipre, trazendo consigo não apenas refugiados, mas o fim de uma era. 1291 marca o término da presença cruzada, significativa na Terra Santa. Pequenos postos avançados em ilhas permanecem por mais algumas décadas, mas a substância acabou. Os reinos cruzados, que duraram quase 200 anos, desaparecem. E com eles desaparece a justificativa original dos templários. Proteger peregrinos indo para Jerusalém torna-se impossível quando Jerusalém e todo o território circundante estão firmemente sob controle muçulmano. A ordem retira-se para Chipre, reorganiza-se mais uma vez. Planeja, ou pelo menos declara planejar, uma nova cruzada que reconquistará tudo que foi perdido. Mas essas declarações soam cada vez mais vazias. A Europa está cansada de cruzadas, cansada de enviar filhos que nunca retornam, cansada de gastar fortunas em campanhas que terminam em fracasso. O fervor do século XII esfriou. Novas preocupações dominam, conflitos dinásticos, guerras entre reinos cristãos, o crescimento de cidades e comércio que tornam a vida secular mais atraente que a promessa de salvação através de guerra distante. E os templários, agora sem uma terra santa para defender, encontram-se em posição estranha. Ainda possuem imensa riqueza, ainda controlam uma rede de propriedades através da Europa, ainda operam como banqueiros para reis e nobres, mas perderam seu propósito definidor. Tornaram-se, aos olhos de muitos, uma anomalia. Monges guerreiros sem guerra santa para lutar, defensores da fé sem território sagrado para defender, uma instituição poderosíssima cuja missão original tornou-se obsoleta. Há propostas para fundir os templários com outras ordens militares. Os hospitalários, que também evacuaram para Chipre e mais tarde se estabelecerão em Rhodes. Os cavaleiros teutônicos, que encontraram nova missão combatendo pagãos no Báltico. Unir recursos. Criar uma superordem que poderia, talvez, montar uma cruzada efetiva. Mas as ordens resistem.
Cada uma guarda ciumentamente sua independência, suas tradições, suas riquezas. E as negociações nunca progridem além de discussões preliminares. Enquanto isso, na França, algo sombrio está se desenvolvendo. Filipe IV, conhecido como Filipe o Belo, ascendeu ao trono em 1285. É um rei diferente de seus predecessores, mais centralizado, mais interessado em consolidar poder real absoluto, mais disposto a desafiar instituições tradicionais, incluindo a Igreja. E está constantemente necessitado de dinheiro. Suas guerras contra a Inglaterra e Flandres drenaram o tesouro real. Seus projetos de construção são grandiosos. Sua corte é cara. Filipe olha para os templários e vê não defensores da fé, mas um reservatório de riqueza. Vê terras que não pagam impostos. Vê tesouros guardados em fortalezas templárias. Vê uma ordem que responde apenas ao Papa, não a ele, operando em seu reino como um Estado dentro do Estado. E começa a considerar possibilidades. Possibilidades que seus conselheiros, especialmente Guillaume de Nogaret, um jurista brilhante e sem escrúpulos, estão ansiosos para explorar. Mas atacar os templários diretamente seria difícil. Eles ainda têm proteção papal, ainda têm reputação, mesmo que diminuída, ainda têm apoiadores poderosos. Acusações precisariam ser devastadoras. Evidências precisariam ser apresentadas. E, acima de tudo, o elemento surpresa seria essencial. Porque se os templários suspeitassem, poderiam mover suas riquezas, poderiam resistir, poderiam apelar para o Papa e outros reis. Filipe e Nogaret começam a preparar, silenciosamente, reunindo acusações, encontrando testemunhas dispostas a falar ou que podem ser persuadidas a falar, construindo um caso que combinará heresia, imoralidade, traição. Um caso tão chocante que mesmo defensores dos templários hesitarão. É um trabalho que leva anos, que requer paciência, que requer esperar o momento certo, que o momento certo chega. Em 1305, o Papa Clemente V ascende ao papado. Não é um papa forte, não é um reformador visionário. É, acima de tudo, uma criatura política. E está em débito com Filipe, que apoiou sua eleição. Quando Filipe eventualmente decidir mover-se contra os templários, Clemente não será um obstáculo insuperável. Será, na melhor das hipóteses, relutante. Na pior, cúmplice. 1307. Rumores começam a circular. Sussurros sobre os templários, sobre o que realmente fazem em suas cerimônias secretas, sobre blasfêmias, sobre adoração de ídolos, sobre sodomia, sobre negar Cristo. São rumores absurdos para quem conhece a ordem, mas são rumores efetivos porque tocam medos profundos. Medo do segredo, medo do outro, medo de que aqueles que parecem santos possam ser demônios disfarçados. A manhã de 13 de outubro de 1307 amanhece como qualquer outra em Paris. Os templários na imponente casa matriz da ordem acordam para matinas. Rezam como rezaram por décadas, por séculos. Preparam-se para mais um dia, administrando propriedades, gerenciando finanças, treinando novos recrutas. Não sabem que durante a noite, cavaleiros do rei receberam ordens seladas. Ordens que não deveriam ser abertas até este momento preciso. Ordens idênticas enviadas simultaneamente para cada província da França. Quando o sol está suficientemente alto, as ordens são abertas. E através de toda a França, simultaneamente, tropas reais movem-se, cercam casas templárias, batem em portas, prendem cavaleiros ainda vestidos em roupas de dormir. A operação é executada com precisão militar. Em um único dia, virtualmente todo templário em solo francês é capturado. Não há resistência significativa, porque não há aviso. Não há tempo para organizar defesa. Apenas confusão, choque e depois correntes. As acusações são lidas publicamente. Heresia, negar Cristo, cuspir na cruz durante cerimônias de iniciação, adorar um ídolo chamado Baphomet, práticas obscenas, sodomia ritualística. É uma lista que parece projetada para chocar. E funciona. A população, que cresceu acostumada com templários como parte da paisagem urbana,
agora os vê sob nova luz. Não defensores da fé, mas pervertedores dela. Não monges santos, mas hereges disfarçados. Filipe move-se rapidamente para consolidar ganhos. Envia cartas para outros monarcas europeus, instando-os a fazer o mesmo. Alguns hesitam. Eduardo II da Inglaterra inicialmente defende os templários. Jaime II de Aragão questiona as acusações. Mas a pressão é intensa. E gradualmente, relutantemente, outros reinos começam suas próprias prisões. Não com a mesma simultaneidade brutal da França, mas eventualmente, inevitavelmente. Os interrogatórios começam. E aqui a história torna-se sombria de formas que transcendem política ou ambição. Torna-se sobre tortura, sobre homens quebrados não em batalha honrada, mas em masmorras escuras. Os inquisidores, muitos deles dominicanos especializados em extrair confissões de hereges, aplicam seus métodos. Hack, que estica corpos até articulações se deslocarem. Polé, que suspende prisioneiros pelos pulsos amarrados às costas, até ombros se separem. Fogo aplicado às solas dos pés até carne se desprender de ossos. E sob tortura, homens confessam qualquer coisa. Cavaleiros que passaram vidas inteiras defendendo a cristandade confessam ter cuspido na cruz. Homens que fizeram votos de castidade confessam obscenidades. Confissões são cuidadosamente registradas. Notários escrevem cada palavra. Cada confissão fortalece o caso. Cada admissão, extraída através de agonia, torna-se evidência. Mas quando a tortura cessa, quando os corpos quebrados têm tempo para respirar, alguns retratam. Dizem que confessaram apenas para parar a dor, que as acusações são falsas, que foram leais sempre. Essas retratações criam um problema legal, porque, segundo a lei canônica, hereges que confessam e depois retratam são relapsos, e relapsos devem ser queimados vivos. Em Paris, em maio de 1310, 54 templários que retrataram suas confissões são levados para fora da cidade. Estacas são erguidas em um campo, lenha é empilhada. E um por um, os homens são amarrados e queimados. Alguns gritam, alguns rezam, alguns permanecem silenciosos enquanto as chamas sobem. É uma demonstração, um aviso para outros templários que possam considerar retratar. Um lembrete de que Filipe não está blefando. O Papa Clemente, teoricamente o protetor da ordem, está preso em um jogo impossível. Ele vê as confissões obtidas através de tortura, mas formalmente válidas. Vê a pressão de Filipe, que não hesitará em criar cisma se necessário. Vê a opinião pública, envenenada por anos de rumores. E vê sua própria fraqueza política. Eventualmente, capitula. Em 1312, convoca um concílio ecumênico em Vienne. O concílio de Vienne deveria julgar os templários, deveria examinar evidências, deveria, em teoria, ser um processo justo, mas o resultado está predeterminado. Filipe chega a Vienne com um exército. Não declara abertamente, mas a ameaça é clara. O concílio pode decidir como quiser, desde que decida corretamente. E em abril de 1312, Clemente emite a bula Vox in excelso. Não condena oficialmente os templários como hereges, porque mesmo sob pressão, isso seria difícil de justificar legalmente. Mas dissolve a ordem. Simplesmente declara que ela deixa de existir. As propriedades templárias são, teoricamente, transferidas para os hospitalários. Na prática, Filipe retém muito. Paga dívidas que devia aos templários com dinheiro dos próprios templários. Confisca tesouros, distribui terras para aliados. E através da Europa, o mesmo padrão se repete. Reis e nobres que deviam dinheiro aos templários agora não devem a ninguém. Propriedades que eram intocáveis por isenções papais agora podem ser taxadas, confiscadas, redistribuídas, mas resta um homem, Jacques de Molay, o último grão-mestre da ordem, preso desde aquela manhã de outubro há quase 7 anos, interrogado, torturado, forçado a confessar, mas mantido vivo, talvez como troféu, talvez como barganha. Em março de 1314, é trazido para uma plataforma em frente à Catedral de Notre-Dame. A multidão se reúne.
O plano é simples. Molay lerá sua confissão publicamente, admitirá as heresias, pedirá perdão e será condenado à prisão perpétua. Um fim relativamente misericordioso considerando as alternativas. Mas algo acontece naquela plataforma. Algo que ninguém, incluindo Molay, talvez tenha planejado completamente. Quando chega o momento de falar, ele não lê a confissão preparada. Em vez disso, retrata tudo. Declara que a ordem é inocente, que as confissões foram extraídas através de tortura, que ele próprio é culpado apenas de covardia por ter confessado falsamente. Sua voz, fraca por anos de prisão, ainda carrega através da praça. E a multidão que veio esperar condenação, escuta a defesa. Filipe não hesita. Relapsado, herege que confessou e retratou. A sentença é clara. Naquela mesma tarde, sem mais julgamento, sem apelo, uma pequena ilha no Sena é preparada. Lenha é acumulada. Jacques de Molay é levado até lá. Outro templário, Geoffroy de Charnay, que também retratou, é trazido com ele. Ambos são amarrados à mesma estaca. As chamas começam pequenas, lambendo madeira seca, crescendo gradualmente até se tornarem uma parede de calor e luz que ilumina o Sena no crepúsculo. Jacques de Molay enfrenta a morte como enfrentou a vida, com os olhos abertos. Testemunhas mais tarde dirão que ele manteve compostura até o fim, que rezou, que suas últimas palavras foram não gritos de agonia, mas declarações de inocência. Algumas crônicas afirmam que ele convocou tanto o Papa quanto o rei a encontrá-lo diante do Tribunal de Deus dentro de um ano. Outras não mencionam tal convocação. A verdade se perde na fumaça e nas décadas que seguem, transformando-se em lenda. O que não é lenda é que Clemente V morre um mês depois, em abril, e que Filipe o Belo morre em novembro do mesmo ano, em um acidente de caça. As mortes são provavelmente coincidências. Homens poderosos também são mortais, mas a imaginação popular não aceita coincidências tão facilmente. Vê padrões, vê justiça divina. E a história da maldição de Molay nasce, crescendo com cada recontagem, até se tornar parte inseparável da narrativa templária. Com a morte de Molay, a Ordem do Templo formalmente termina. Alguns cavaleiros, especialmente em regiões distantes de influência francesa, continuam usando o título por algum tempo. Em Portugal, a ordem simplesmente muda de nome, tornando-se a Ordem de Cristo, e continua existindo por séculos. Na Escócia, onde a autoridade papal é menos firme, alguns templários encontram refúgio, mas como instituição internacional, como força política e militar, a ordem está extinta. As décadas seguintes veem a dispersão final do que foi. Propriedades são absorvidas por outras ordens ou pela coroa. Tesouros desaparecem, alguns confiscados oficialmente, outros roubados por guardas, administradores, oportunistas. Documentos são queimados, perdidos, esquecidos. A memória institucional de quase 200 anos de existência fragmenta-se, preservada apenas em crônicas dispersas, em registros legais, em histórias contadas e recontadas até fato e ficção se tornarem indistinguíveis. Que a reputação da ordem sofre transformação curiosa. Durante sua existência, os templários foram muitas coisas. Guerreiros temidos, banqueiros confiáveis, diplomatas hábeis, mas após sua destruição, tornam-se algo mais. Tornam-se mistério. As acusações de heresia, embora provavelmente falsas, deixam resíduo na consciência cultural. Se os templários foram acusados de adorar ídolos, talvez houvesse ídolos. Se foram acusados de conhecimento secreto, talvez houvesse segredos. A ordem morta torna-se tela em branco sobre a qual gerações projetarão fantasias, medos, esperanças. Séculos mais tarde, durante o Renascimento, eruditos começam a reexaminar a história templária. Alguns a veem como tragédia, uma ordem dedicada que foi destruída por ganância real e intriga política. Outros a veem como mistério não resolvido. O que realmente acontecia nas cerimônias secretas? O que os templários descobriram durante suas décadas no Oriente? O que aconteceu com seus tesouros, especialmente os que supostamente desapareceram antes das prisões? No século XVIII,
A maçonaria emergente adota os templários como ancestrais espirituais. Cria rituais que alegam descender diretamente das práticas templárias. Inventa linhagens. Constrói mitologia de conhecimento oculto transmitido através de séculos por sociedades secretas. Nada disso tem base histórica sólida, mas tem apelo emocional. A ideia de pertencer à tradição antiga, perseguida, mas não destruída, portadora de sabedoria que o mundo esqueceu. E assim os templários têm duas vidas. A histórica, que terminou naquela ilha no Sena em 1314, e a mítica, que nunca termina realmente, que continua através de romances, teorias conspiratórias, filmes, jogos, que transforma cavaleiros medievais em guardiões do Santo Graal, em portadores de conhecimento arcano, em vítimas de conspiração que atravessa milênios. A Ordem Morta torna-se mais famosa, mais influente em certo sentido, do que jamais foi quando viva. Mas talvez seja momento de retornar da lenda à história. De considerar não o que os templários supostamente eram no imaginário popular, mas o que efetivamente foram. E o que foram, quando examinados com honestidade, é simultaneamente mais mundano e mais interessante que os mitos. Foram homens. Homens medievais com todas as limitações que isso implica, produto de seu tempo. Acreditavam genuinamente que guerra santa era possível, que matar em nome de Deus poderia ser ato sagrado, que a Europa cristã tinha direito divino de governar Jerusalém. Essas crenças nos parecem hoje problemáticas, até abomináveis. Mas julgar homens do século XII por padrões do século XXI é anacronismo que impede compreensão. Dentro dos limites de seu tempo, foram notáveis. Criaram algo genuinamente novo. A síntese de vida monástica e militar nunca havia sido tentada em tal escala. Construíram uma organização transnacional em era onde lealdade era tipicamente local e feudal. Desenvolveram sistemas bancários que prenunciavam modernidade. Mantiveram disciplina e propósito compartilhado através de centenas de comandarias espalhadas por milhares de quilômetros. E pagaram preço por isso. A vida templária não era glamourosa, era dura. Cavaleiros em fortalezas da Terra Santa viviam em calor extremo, em isolamento, em perigo constante. A dieta era monótona, as acomodações austeras, a expectativa de vida curta. Morrer de disenteria em alguma fortaleza esquecida era destino mais provável que glória em batalha. E mesmo batalhas, quando vinham, eram mais frequentemente pequenas escaramuças que confrontos épicos, patrulhas que encontravam emboscadas. Cercos que duravam meses de tédio pontuado por momentos de terror. Os templários europeus viviam diferentemente, mas não necessariamente melhor. Administravam propriedades, lidavam com disputas legais intermináveis sobre direitos, impostos, fronteiras, negociavam empréstimos, mantinham registros, recrutavam. Era trabalho burocrático, não aventura cavaleiresca. E esses homens também haviam feito votos de pobreza pessoal, não podiam acumular riqueza individual, não tinham família, não tinham futuro além da ordem. Então o que os motivava? Fé, certamente. A promessa de salvação através de vida dedicada a propósito sagrado. Mas também, provavelmente, o mesmo que motiva homens em todas as eras. Senso de pertencimento. Camaradagem. Estrutura em mundo caótico. Identidade clara em sociedade que oferecia poucas escolhas. Para filhos mais novos de nobres que não herdariam terras, a ordem oferecia status e propósito. Para veteranos de cruzadas, oferecia forma de continuar missão sem retornar à vida secular que parecia vazia, após a intensidade da guerra. E havia talvez algo mais difícil de nomear, mas igualmente real: a atração do absoluto, do compromisso total. Em mundo onde a maioria das vidas se desenrolavam em tons de cinza, onde compromissos eram parciais e lealdades divididas, os templários ofereciam clareza. Votos que não admitiam exceção. Regra que governava cada aspecto da existência. Missão que demandava tudo. Para certas personalidades, em certas circunstâncias, essa clareza absoluta pode ser não fardo, mas libertação. Mas absolutos são perigosos.
exigem pureza que humanos raramente conseguem manter. E quando instituições construídas sobre absolutos inevitavelmente falham em alcançá-los, quando a realidade complexa corrói ideais simples, a desilusão pode ser devastadora. Os templários começaram como 9 cavaleiros pobres, protegendo peregrinos. Terminaram como uma das instituições mais ricas e politicamente conectadas da cristandade. A distância entre origem e destino criou tensões que a ordem nunca resolveu completamente. Críticos contemporâneos apontavam essas tensões. Votos de pobreza individual coexistindo com riqueza institucional imensa. Compromisso com vida espiritual junto com envolvimento profundo em finanças seculares. Declarações sobre humildade ao lado de privilégios que isentavam a ordem de autoridade episcopal. Essas contradições não eram exclusivas aos templários, afligiam todas as ordens religiosas que acumulavam riqueza. Mas os templários, por sua visibilidade e poder, tornaram-se alvo particularmente tentador. E havia falhas reais. Documentos mostram casos de má administração, templários que violaram votos, comandarias onde disciplina afrouxou. Isso não deveria surpreender. Qualquer instituição que existe por 2 séculos, que se espalha por continente inteiro, que recruta milhares de membros, terá falhas. Terá homens que não vivem segundo ideais. Terá corrupção, mediocridade, compromisso excessivo com poder temporal. A questão não é se essas falhas existiam, mas se justificavam destruição da ordem inteira. A resposta histórica é clara: não justificavam. As acusações específicas que Filipe levantou, heresia e imoralidade sexual ritualística, eram quase certamente fabricadas. Estudiosos modernos, examinando evidências sem preconceito do século XIV, concluem que confissões foram produto de tortura, que testemunhas foram subornadas ou ameaçadas, que o julgamento foi farsa desde o início. Os templários foram destruídos não por seus crimes reais, mas porque eram vulneráveis politicamente e ricos financeiramente em momento quando Filipe precisava de ambos, vítimas políticas e riqueza confiscável. Mas essa conclusão, embora historicamente sólida, não captura completamente a complexidade. Porque mesmo reconhecendo que as acusações eram falsas, precisamos perguntar por que eram críveis. Por que populações aceitaram tão facilmente que monges guerreiros poderiam ser hereges secretos? E a resposta aponta para algo mais profundo sobre os templários e seu lugar na sociedade medieval. Eles eram estranhos. Não no sentido superficial, mas fundamentalmente. Existiam fora das categorias normais. Não eram completamente clérigos. Não eram completamente cavaleiros. Não pertenciam completamente à igreja. Não pertenciam completamente ao mundo secular. Sua existência transnacional desafiava a ordem feudal baseada em lealdades locais. Seus segredos, mesmo segredos mundanos, sobre cerimônias de iniciação e finanças, criavam distância. E distância gera suspeita. Sociedades humanas sempre desconfiaram de grupos que operam secretamente, que mantêm lealdades a algo além da comunidade imediata, que acumulam poder sem supervisão clara. Essa desconfiança pode ser injusta, pode levar a injustiças terríveis, como a destruição dos templários demonstra, mas não é irracional. Poder sem accountability é perigoso. Segredo sem justificativa clara gera paranoia. Os templários, mesmo sendo em grande parte inocentes das acusações específicas, contribuíram para sua própria vulnerabilidade através de postura que enfatizava separação e mistério. Mas talvez essa análise seja muito cínica. Talvez seja importante lembrar que antes de serem vítimas de conspiração real, antes de serem sujeitos de lendas, os templários foram soldados, lutaram em incontáveis batalhas, defenderam fortalezas até que defesa se tornasse impossível. Morreram aos milhares em terra estrangeira, longe de família, de conforto, de tudo exceto convicção de que estavam servindo propósito maior que eles mesmos. E isso merece reconhecimento. Não aprovação acrítica de sua missão, que envolvia violência que hoje rejeitamos. Não romantização de suas motivações, que eram mistura complexa de fé, ambição, pragmatismo. Mas reconhecimento de que dedicaram vidas
a algo além de ganho pessoal, que mantiveram compromissos mesmo quando difícil, que enfrentaram morte com coragem, tanto morte em batalha, quanto, para alguns, morte em fogueiras acesas por rei vingativo. A história dos Templários é, no final, história sobre limites. Limites da ambição humana. Mesmo a ordem mais poderosa pode ser destruída por combinação de inveja, necessidade financeira e oportunismo político. Limites da fé. Acreditar que Deus está do seu lado não garante vitória. Jerusalém foi perdida apesar de, não por falta de, devoção templária. Limites da síntese. Unir contemplação e ação, renúncia e poder, é possível por um tempo, mas cria tensões que eventualmente se tornam insustentáveis. Mas também há história sobre possibilidade, sobre como homens podem criar algo novo quando circunstâncias exigem, como instituições podem evoluir muito além de intenções originais de fundadores, como ideias, mesmo quando as organizações que as portam desaparecem, podem persistir e influenciar gerações futuras. Os Templários como ordem morreram, mas Templários como conceito, como símbolo de dedicação total à causa transcendente, nunca morreram completamente. E aqui chegamos a paradoxo interessante. Os Templários históricos foram menos extraordinários que os Templários lendários. Não encontraram o Graal. Não guardaram conhecimento secreto que mudaria a história. Não construíram impérios ocultos que sobreviveram no subterrâneo. Foram, em sua maioria, cavaleiros e administradores competentes fazendo trabalho difícil sob circunstâncias desafiadoras. Mas precisamente porque a realidade é menos fantástica que a lenda, é também mais instrutiva. Porque a lenda nos diz apenas o que queremos imaginar. Heróis perfeitos ou vilões completos, portadores de sabedoria antiga ou conspiradores diabólicos. A realidade nos mostra algo mais valioso. Mostra pessoas reais navegando dilemas reais, tentando viver segundo ideais impossíveis em mundo que não coopera com idealismos, falhando frequentemente, persistindo mesmo assim, e eventualmente sucumbindo não a seus próprios erros, mas a forças que não conseguiram controlar ou mesmo prever. Há algo contemplativo em considerar instituições desaparecidas, fortalezas que permanecem apenas como ruínas ao longo do litoral do Levante, pedras que já viram homens rezar e morrer, agora silenciosas, exceto pelo vento, documentos em arquivos europeus, pergaminhos amarelados com tinta desvanecendo, registrando transações, juramentos, decisões que pareciam importantes na época, mas que o tempo reduziu à curiosidade histórica. Túmulos em igrejas esquecidas, onde cavaleiros foram enterrados com honras que ninguém mais entende completamente. Esses vestígios nos lembram algo essencial sobre a condição humana. Tudo que construímos é temporário. Impérios caem. Instituições que parecem eternas dissolvem-se. Certezas de uma era tornam-se absurdos da próxima. Os Templários acreditavam certamente que sua ordem duraria até o fim dos tempos, que estavam construindo algo permanente, que cada fortaleza erguida, cada voto pronunciado, cada batalha lutada contribuía para a estrutura que transcenderia gerações. E estavam errados, mas talvez erro não seja a palavra certa. Porque embora a ordem tenha terminado, embora suas fortalezas estejam em ruínas e seus membros há muito mortos, algo persiste. Não as lendas fantasiosas sobre tesouros ocultos ou conhecimento secreto. Algo mais sutil. A ideia de que é possível dedicar vida inteira a propósito maior que benefício individual, que disciplina e estrutura podem dar forma a existências que de outra forma seriam desperdiçadas. Que comunidade baseada em compromisso compartilhado pode, por um tempo, transcender as misérias ordinárias da vida humana. Essas ideias não são exclusivas aos Templários. São encontradas em todas as tradições monásticas, em muitos movimentos religiosos e seculares. Mas os Templários as expressaram de forma particular. Combinaram-nas com marcialidade, com engajamento ativo no mundo em vez de retirada contemplativa, com estrutura internacional que prefigurava modernidade. E embora essa combinação específica tenha falhado, embora tenha criado contradições que a ordem não pôde resolver,
a tentativa em si tem valor. Porque tentativas nobres que falham ainda ensinam. Ensinam sobre limites, sobre o que é possível e o que não é, sobre como ideais puros encontram resistência ao entrar em contato com realidade complexa, sobre como o poder corrompe mesmo aqueles que começam com intenções mais puras, sobre como instituições criadas para um propósito inevitavelmente evoluem para servir outros. Todas essas lições estão escritas na história templária para quem deseja lê-las, e há lição específica sobre fim da ordem que merece atenção. Lição sobre vulnerabilidade do poder quando legitimidade é questionada. Os templários eram militarmente formidáveis, financeiramente ricos, politicamente conectados. Mas quando Filipe decidiu destruí-los, quando construiu caso baseado em acusações de heresia, todo esse poder revelou-se insuficiente. Porque poder temporal, não importa quão grande, depende de aceitação, de crença coletiva de que aqueles que exercem poder têm direito de fazê-lo. Quando essa crença é minada, quando reputação é manchada suficientemente, poder desmorona surpreendentemente rápido. Os templários não puderam defender-se efetivamente porque defesa militar era irrelevante. Não estavam sendo atacados por exército inimigo, mas por narrativa, por histórias sobre quem eram e o que haviam feito. E contra narrativas suficientemente poderosas, especialmente quando apoiadas por autoridade real e eclesiástica, fortalezas de pedra oferecem pouca proteção. Isso deveria ressoar em qualquer era. A história dos templários não é apenas história medieval. É estudo sobre como o poder funciona, como reputação é construída e destruída, como instituições são criadas e desmontadas. É relevante para entender não apenas o século XIV, mas qualquer momento onde poder estabelecido enfrenta desafio fundamental. Os mecanismos são sempre similares. Acusações chocantes, testemunhos coagidos, julgamentos onde veredicto é predeterminado, confisco de riqueza sob pretexto de justiça. Mas essas reflexões, embora válidas, talvez nos afastem muito do humano, porque no centro dessa história não estão abstrações sobre poder e instituições. Estão pessoas, homens que acordaram naquela manhã de outubro sem saber que suas vidas estavam prestes a terminar, que passaram anos em prisões esperando julgamentos que nunca foram justos, que enfrentaram escolha entre confessar falsamente e viver, ou manter inocência e morrer. Alguns confessaram, e isso é compreensível. Não todos somos heróis, não todos podemos resistir à tortura. Escolher vida mesmo através de mentira não é covardia, mas humanidade. Outros retrataram confissões, mesmo sabendo que retratação significava morte. E isso também é compreensível. Há ponto onde integridade pessoal torna-se mais importante que sobrevivência, onde morrer com verdade parece preferível a viver com mentira. Ambas as escolhas merecem respeito, porque ambas foram feitas sob circunstâncias onde não havia opções boas. E Jacques de Molay, amarrado àquela estaca, observando chamas se aproximarem, sobre o que pensou. Sobre vida dedicada à ordem que agora estava destruída. Sobre batalhas lutadas, peregrinos protegidos, anos passados em oração e disciplina. Sobre se tudo tinha significado quando terminava assim. Não sabemos, não podemos saber, mas podemos imaginar que encontrou alguma paz, que acreditou até o fim que havia vivido com propósito, que seu sacrifício final era testemunho não de fracasso, mas de fidelidade, que Deus, mesmo se reis e papas falharam, veria a verdade. Talvez estivesse certo, talvez errado. A história não julga questões teológicas, mas julga questões factuais, e factualmente, Jacques de Molay e seus irmãos templários foram destruídos injustamente, foram vítimas de conspiração política revestida de linguagem de justiça religiosa. Morreram não por crimes que cometeram, mas por riqueza que possuíam e poder que exerciam em momento quando o rei precisava de ambos. Esse julgamento histórico chegou tarde demais para salvá-los. Chega sempre tarde demais. História é disciplina de post-mortem, examinando corpos já frios, reconstruindo eventos já consumados. Não pode ressuscitar mortos ou restaurar reputações no tempo que importa. Mas pode talvez oferecer algo.
pode garantir que injustiça seja reconhecida? Que verdade, mesmo verdade que chega séculos atrasada, eventualmente emerge? Que memória preserve não apenas lendas, mas fatos? Que os fatos sobre os templários, quando extraídos de camadas de mito e propaganda, revelam ordem que foi simultaneamente produto de seu tempo e tentativa de transcendê-lo, que acreditou em ideais impossíveis e os perseguiu com sinceridade, que construiu algo notável e depois observou impotente enquanto era desmontado, que começou com 9 cavaleiros pobres e terminou nas chamas. O silêncio que desceu sobre a ordem após 1314 foi silêncio de ausência. Não apenas ausência de homens, mas de propósito compartilhado, de estrutura que havia organizado milhares de vidas através de gerações, de certeza, mesmo certeza falha, de que havia missão clara no mundo confuso. Esse tipo de silêncio ecoa diferentemente que silêncio comum. É silêncio de algo que foi e não é mais, de espaço vazio onde antes havia presença. As casas templárias gradualmente assumiram novos usos. Algumas tornaram-se propriedade de hospitalários, conforme decretado oficialmente. Outras foram absorvidas pela coroa ou concedidas a nobres leais. Algumas simplesmente decaíram, abandonadas porque ninguém queria a complicação de gerenciá-las, ou porque estavam em locais remotos, onde valor era mínimo. Capelas foram rededicadas. Símbolos templários foram raspados de paredes, cobertos, esquecidos. A máquina administrativa que havia conectado Europa e Terra Santa foi desmontada peça por peça, e os homens, os cavaleiros que sobreviveram prisões e julgamentos, dispersaram-se. Alguns juntaram-se a outras ordens. Alguns retornaram a famílias que haviam deixado décadas antes, agora estrangeiros em suas próprias casas. Alguns simplesmente desapareceram nos registros históricos, nomes que aparecem em lista de prisioneiros e depois nunca mais. A transição de vida estruturada para a ausência de estrutura deve ter sido desorientadora. Depois de anos vivendo sob regra que governava cada momento, onde rezar como comer quando dormir, liberdade súbita pode parecer não libertação, mas desintegração. Para os mais jovens, aqueles que haviam entrado na ordem em seus últimos anos, talvez houvesse possibilidade de reconstrução, de encontrar novo propósito, nova identidade. Mas para os veteranos, homens que haviam passado vidas inteiras como templários, que haviam lutado na Terra Santa quando ela ainda parecia defensável, que haviam visto a ordem crescer de movimento marginal à instituição dominante, o fim deve ter parecido incompreensível. Como algo tão grande, tão aparentemente permanente, poderia simplesmente cessar de existir. E, no entanto, cessou, porque nada humano é permanente. Essa verdade óbvia, quando declarada abstratamente, torna-se dolorosa quando encontrada concretamente. Os templários aprenderam através de extinção o que todos eventualmente aprendem através de morte. Que tudo que construímos, não importa quão sólido pareça, está sujeito a tempo e circunstância. Que pedra desmorona, que poderio desvanece, que certezas se dissolvem. Mas dessa dissolução, curiosamente, emergiu algo inesperado. Emergiu história. Não história como registro factual, embora isso também, mas história como narrativa que cultura conta a si mesma sobre passado. E a narrativa templária, liberada das complicações da ordem real, tornou-se maleável. Cada era subsequente moldou os templários à sua própria imagem, encontrou neles o que precisava encontrar. O Renascimento os viu como mártires de tirania, Iluminismo como vítimas de superstição religiosa, Romantismo como cavaleiros nobres de era perdida, Modernidade como guardiões de conhecimento oculto. Cada interpretação diz mais sobre o tempo que a produziu que sobre os templários históricos. Mas, coletivamente, essas interpretações mantiveram a ordem viva na memória cultural, de forma que pouquíssimas instituições medievais conseguiram. E talvez haja justiça nisso. Justiça poética, se não histórica. A ordem que foi destruída tão injustamente na realidade tornou-se quase indestrutível no mito. Filipe pode ter confiscado tesouros, queimado corpos, dissolvido estruturas legais.
mas não pôde controlar memória. Não pôde impedir que histórias fossem contadas. E através dessas histórias, através de camadas de exagero e invenção, algo dos templários reais persiste. Persiste a ideia central, de que homens podem escolher vida de disciplina e propósito, de que renúncia material não precisa significar renúncia à ação, de que é possível, mesmo se difícil, manter integridade sob pressão. Essas ideias não são exclusivamente templárias, mas os templários as exemplificaram de forma que capturou imaginação através de séculos, e exemplificação, não importa quão imperfeita, tem valor. Valor porque modelos importam. Porque humanos aprendem através de histórias tanto quanto através de raciocínio abstrato. Porque ver outros enfrentarem dilemas, fazerem escolhas, sofrerem consequências, nos ajuda a entender nossas próprias vidas. Os templários, em sua ascensão e queda, em seus triunfos e fracassos, oferecem espelho onde podemos examinar questões perenes. Sobre poder e responsabilidade. Sobre fé e fanatismo. Sobre quando comprometer e quando resistir. Sobre como viver com propósito em mundo que frequentemente parece sem propósito. E oferecem talvez algo mais. Oferecem perspectiva. Nos lembram que o que parece imenso em nosso momento é transitório quando visto de distância suficiente. Que preocupações que nos consomem terão importância mínima para gerações futuras. Que tanto nossas vitórias quanto nossas derrotas são menores do que imaginamos. Isso poderia ser deprimente, mas pode também ser libertador. Se tudo é transitório, então falhar não é catástrofe final. É simplesmente parte do padrão. Os templários falharam. Falharam em manter a Terra Santa. Falharam em resistir a Filipe. Falharam em reconciliar contradições entre ideais e prática. Mas tentaram. Construíram. Lutaram. Mantiveram compromissos mesmo quando difícil. E embora tudo que construíram tenha se desintegrado, a tentativa em si teve significado. Tem significado ainda. Porque esforço humano, mesmo esforço que falha em atingir objetivos declarados, adiciona algo ao mundo, adiciona exemplo, adiciona história, adiciona possibilidade, que no final talvez seja isso que resta. Não fortalezas, não tesouros, não poder temporal, mas possibilidade. A demonstração de que humanos podem criar algo maior que eles mesmos, que podem se comprometer totalmente, que podem manter disciplina através de décadas, que podem enfrentar morte com dignidade. Essas capacidades não desapareceram quando a ordem foi dissolvida. Permanecem latentes em toda pessoa. E lembrar que foram atualizadas antes, que homens como nós as exerceram sob circunstâncias muito mais difíceis que a maioria de nós enfrentará, pode servir como encorajamento. A noite cai novamente, como caiu sobre Jerusalém há mais de 900 anos, quando 9 cavaleiros primeiros se reuniram. O vento ainda sopra através de ruínas que uma vez foram fortalezas templárias. O Sena ainda flui passando pela pequena ilha onde Jacques de Molay queimou. Tempo continua indiferente a glórias e tragédias humanas. E nessa indiferença, a liberdade. Liberdade de criar significado não porque o universo demanda, mas porque escolhemos. Liberdade de dedicar vidas a propósito que escolhemos mesmo sabendo que não durará para sempre. Liberdade de tentar, falhar e ainda assim encontrar dignidade na tentativa. Os templários nos oferecem isso, não respostas, não certezas, mas exemplo de pessoas que tentaram viver deliberadamente, que transformaram convicção em ação, que enfrentaram complexidade sem fugir dela, que falharam, mas falharam enquanto tentavam algo difícil. E em mundo onde muitos nunca tentam nada que realmente importe, onde segurança e conforto frequentemente triunfam sobre propósito, essa memória de tentativa séria tem peso. Talvez seja convite. Não para recriar ordens medievais ou abraçar ideologias específicas, mas para considerar como vivemos, se estamos apenas passando através dos dias ou se estamos construindo algo. Se nossos compromissos significam algo ou são apenas convenientes até não serem. Se enfrentaríamos pressão com integridade ou cederíamos ao primeiro desconforto. Perguntas sem respostas fáceis.
perguntas que cada pessoa deve responder sozinha, mas perguntas que merecem ser feitas. E assim a história dos Templários termina não com conclusão, mas com abertura, com silêncio que convida à reflexão, com espaço onde cada pessoa pode encontrar o que precisa encontrar. Para alguns, será advertência sobre perigos de poder sem accountability. Para outros, inspiração sobre possibilidade de vida dedicada. Para outros ainda, simplesmente história fascinante de era diferente. Todas essas leituras são válidas. História comporta múltiplas interpretações. O que permanece através de todas as interpretações é trajetória. De início humilde a poder imenso a destruição completa. De 9 cavaleiros a milhares. De proteção de peregrinos a operações bancárias internacionais. De obscuridade a fama eterna. É trajetória que lembra tanto de possibilidade humana quanto de fragilidade humana. E talvez seja apropriado que ordem fundada em paradoxo, cavaleiros que eram monges, termine oferecendo verdades paradoxais. Que grandeza é possível, mas não permanente. Que dedicação importa mesmo quando não garante sucesso. Que fim não apaga significado do que veio antes. A jornada através da história templária chega ao seu término natural, não com fanfarra, mas com quietude contemplativa, com reconhecimento de que algumas histórias não concluem, mas simplesmente param, deixando aqueles que as encontraram mudados de formas sutis, carregando consigo não respostas, mas perguntas mais profundas, não certezas, mas humildade diante da complexidade da existência humana através do tempo.